1978. Isto quando um cientista, Edward Jenner, percebeu a eficácia de inoculação do vírus da varíola bovina na prevenção da varíola humana. A partir do estudo e desta realização, esta doença veio a ser erradicada em 1977. Desde aí que tem feito progressos inacreditáveis e conseguimos dizer agora, sem sombra de dúvida, que a vacinação permite salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que qualquer tratamento médico. É também considerada a segunda medida com maiores ganhos para a saúde pública, seguindo-se só ao acesso à água potável. De qualquer das formas, esta vacinação é um processo muito pensado. Há que ter noção que o processo de desenvolvimento é altamente regulado, passando por ensaios pré-clínicos e depois 3 tipos de ensaios clínicos, o que pode mesmo fazer um total de 10 a 15 anos antes que uma vacina seja aprovada para o uso comum. O caso da vacina da papeira demorou 5 anos, o que por si só já é um tempo recorde. Em Portugal, o primeiro Programa Nacional de Vacinação foi publicado em 1965 e desde aí tem sofrido algumas alterações, sendo que tem sido atualizado regularmente e desde 2015 inclui recomendações para um conjunto de 13 vacinas. Também é importante perceber que apesar de haver uma grande aderência da vacinação em Portugal, há algumas vacinas que não englobam toda a população e este enorme sucesso dos programas de vacinação acarreta este perigo de levar à percepção que o risco associado à vacina seja superior ao da própria doença, diminuindo assim a adesão e comprometer o mesmo sucesso da vacinação, sendo esta uma medida de saúde pública. Passando agora a palavra para os doutores, gostaríamos só de falar um bocadinho sobre o Plano de Vacinação Nacional e porquê a estrutura do mesmo, porquê é que está cimentado deste modo, porquê é que são decididos aqueles prazos, porquê é que é aquilo que o cidadão habitual deve seguir. Ricardo, acho que isso é excelente para você. Ok, então, muito boa noite a todos e obrigado pelo convite. Cumprimentar naturalmente o moderador, o Gonçalo, a Madalena e o Vasco e naturalmente cumprimentar o professor Vasco Carneiro também, e espero que seja útil para todos aqui este debate que vamos ter. Só duas precisões. Eu, não sendo doutorado, apesar de sou docente na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas não sou professor, portanto é só uma pequena clarificação. E dizer que é Programa Nacional de Vacinação, não é Plano Nacional de Vacinação. Pronto, é uma precisão, de facto, criada em 65, na altura, com algumas verbas que tinham sobrado da aquisição de umas vacinas contra a gripe, salvo erro, já não me recordo bem. Sei que foram verbas que sobraram e que criaram, então, o primeiro Programa Nacional de Vacinação, que tem vindo a evoluir até aos dias de hoje, e que de facto teve a última atualização agora já em 2018, em que se acrescentaram 3 vacinas. E efetivamente o programa de vacinação, ou melhor, acrescentaram-se 2 e alargou-se a vacinação do HPV também para o sexo masculino, para os rapazes. Dizer que, e que está agora em curso, está agora a ser implementado. Dizer que, de facto, o programa foi sofrendo evolução também em função daquilo que era a evolução epidemiológica da população e a decisão de incluir ou não vacinas no programa depende de uma comissão técnica de vacinação, que reúne múltiplos peritos e que avaliam qual é a necessidade ou o interesse ou a vantagem de incluir essa vacina no programa. E baseia-se em estudos de custo-efetividade, custo-benefício, tipicamente. Esta última remessa das 3 vacinas que foram incluídas não obedeceu bem a esta lógica, uma vez que o Parlamento acabou por se antecipar, alocando as verbas ainda antes da Comissão Técnica de Vacinação ter, de alguma forma, recomendado a sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação. E, portanto, é um dos aspectos que mudou nesta última alteração, e que até ver, vamos estar por confirmar, efetivamente, do ponto de vista do custo-efetividade, até que ponto é que algumas das vacinas, 2 que foram incluídas, são vantajosas do ponto de vista populacional. E acho que já agora, em relação ao programa, é importante fazer aqui uma distinção entre aquilo que é vantajoso do ponto de vista populacional e aquilo que é vantajoso do ponto de vista individual. Portanto, há vacinas que são prescritas individualmente às pessoas, particularmente a grupos de risco, mas mesmo não sendo, podem ter vantagem individual
mas essa vantagem não ser suficientemente robusta do ponto de vista populacional para elas serem incluídas no Programa Nacional de Vacinação. O programa foi evoluindo, já foi referido pelo Gonçalo que, de facto, retirámos uma das vacinas do programa, o caso da varíola, mas, por exemplo, em relação à BCG, que era uma vacina de vacinação, de administração universal, praticamente à nascença, e que protege contra as formas graves de tuberculose. Provavelmente todos vocês, no vosso braço esquerdo, terão aí uma marca que indicia que foram vacinados. Se nasceram em Portugal, é provável que tenham sido vacinados, a taxa de cobertura é extremamente elevada, e que protege contra as formas graves de tuberculose. Foi uma vacina que, recentemente, em 2017, deixou de ter indicação para aplicação ou administração universal e passou a ser apenas para grupos de risco. E porquê? Porque, atendendo a que vocês tiveram, entre aspas, um buraco no vosso braço, é uma vacina que, nesse sentido, tem uma reação local importante e com potencial de infecção e, portanto, tem alguns riscos associados à sua administração. E o que se considerou na altura foi que os riscos associados à sua administração já estavam muito próximos daquilo que era o risco para o qual a vacina protegia, e, portanto, as formas graves de tuberculose. Nós estávamos com uma incidência já bastante baixa de tuberculose, concentrada em algumas zonas urbanas distribuídas pelo país, e, portanto, optou-se por não fazer vacinação universal e optar antes por vacinar apenas pessoas que correspondiam a esses grupos de risco. Entretanto, aconteceu um fenómeno que foi, efetivamente, um aumento era muito baixo o valor, mas houve alguns casos de tuberculose na primeira infância e que levaram e está a ser ainda discutido, se a alteração, no sentido de reduzir a vacinação universal da BCG, se foi corretamente, foi uma decisão correta, se eventualmente não foram identificados corretamente aqueles que deveriam ser os grupos de risco, ou ainda se, apesar da definição dos grupos de risco estar feita de forma correta, depois, na prática, não estarmos a identificar todas as crianças que deviam ser vacinadas e portanto, não estarem a ser vacinadas. Uma pequena nota ainda em relação à BCG, e que na altura levou a que a alteração da vacinação universal para estes grupos de risco fosse também contestada, e que tem a ver com o facto de, infelizmente, o produtor da vacina era um produtor dinamarquês, no SSI, e que, fruto de ser uma vacina comercialmente pouco atrativa, até do ponto de vista dos custos, o SSI é um laboratório público dinamarquês, semelhante ao Robert Koch Institute, uma mistura entre a nossa Direção-Geral e o nosso Instituto Ricardo Jorge e talvez, de alguma maneira, o laboratório militar. E, portanto, esta espécie de mistura, eles não estavam, ou seja, não era sustentável a continuar a produção da vacina e, portanto, deixaram de a produzir. E, portanto, Portugal, tal como outros países que ainda administravam a vacina, tiveram que ir à procura de alternativas e, efetivamente, só um laboratório japonês é que oferecia depois as condições de segurança que a Direção-Geral de Saúde, e bem, entendeu colocar. E, portanto, houve ali um momento de alguma ruptura de estoques. Portanto, nós deixámos de subitamente ter acesso à vacina. Houve pessoas que ainda com indicação para o fazer, porque ainda era universal, já não tiveram a oportunidade, portanto, crianças, e, portanto, a alteração da norma coincidiu com esta ruptura de estoque. E, portanto, havia o argumento de que se tinha alterado a norma, não porque tecnicamente fizesse sentido, mas antes porque não havia vacina e então alteramos a norma porque não há disponível no mercado. Portanto, houve alguma controvérsia em relação a isso. Estamos agora a avaliar essa situação. E, portanto, eu se calhar não me alongava mais, já me alonguei bastante até sobre esta primeira intervenção, mas, de facto, o Programa Nacional de Vacinação é uma ferramenta importantíssima de saúde pública e de evitar um conjunto de doenças que, infelizmente, em alguns contextos europeus, estão neste momento a voltar precisamente por quebras na cobertura vacinal. O sarampo, por exemplo, é uma situação absolutamente dramática no continente europeu neste momento, uma doença que deveria estar em eliminação. É esse o estatuto da doença no continente europeu. Em Portugal, tendencialmente, a doença mantém-se eliminada, apesar de algumas situações, tipicamente, ou de casos importados, ou muito circunscritas em surtos. Tivemos, em 2017, um par de surtos um pouco maior, mas ainda assim circunscrito, e portanto, não perdemos esse estatuto. E pronto, assim, para começo,
pontapé de saída. Espero que tenha dado algumas ideias sobre o Programa Nacional de Vacinação. Obrigado. E em relação ao caso do sarampo, chegaremos lá brevemente. Outra coisa que nós também queríamos perguntar em relação ao Programa Nacional de Vacinação é a comparação com outros programas nacional de vacinação, mas em relação a outros países, que em geral têm muitas das vacinas em comum, mas há algumas discrepâncias, algumas vacinas que são dadas noutros países, outras que são dadas em Portugal, e o porquê da razão disso. Há várias razões. Eu aproveito já o embalo e depois, se calhar, passo a palavra ao professor Vasco Carneiro. Não, isto é uma pergunta para si, Ricardo. Isto é uma pergunta tipicamente para si, não é? A questão da definição dos programas, como eu disse, tem muito a ver com a situação epidemiológica de cada país. E, portanto, naturalmente que os países têm que fazer escolhas em função da sua própria situação epidemiológica. E dizer que o facto de nós termos um Programa Nacional de Vacinação nacional é uma grande conquista. Porque se olharem para países como Espanha, Alemanha, Itália, são estados de alguma forma federais, não é? Em que têm uma divisão administrativa diferente, eles têm programas de vacinais diferentes em cada região. E, portanto, às vezes não é fácil também fazer uma análise por país, precisamente porque há diferenças substanciais entre os diversos programas de vacinação. Naturalmente que a questão epidemiológica é, diria, a questão central, mas depois há, obviamente, também questões circunstanciais do próprio país e que têm a ver com os recursos disponíveis. Ou seja, há, se calhar, países que conseguem ter acesso a determinadas vacinas que outros países, por fruto da sua situação e circunstância económica, talvez não consigam. Nós gostaríamos todos de ter programas vacinais o mais robustos possível, mas, efetivamente, nem sempre assim é. Dizer também que, não tanto no continente europeu, mas à escala mais global, há aqui diversas iniciativas de tentar, pelo menos, fazer chegar pacotes de vacinação básica a diversos países. E, portanto, o Gavi, que é um gabinete de apoio à vacinação, tem um pouco esse papel. Tem também o CEPI, que também tem um papel importante na divulgação da evidência na área das vacinas e na promoção das mesmas. E, portanto, há aqui um esforço global para dar, pelo menos, pacotes básicos de vacinação aos países mais carenciados, porque, como bem sabemos, são soluções muito interessantes. Dizer que a segunda doença que estamos mais próximo de erradicar é a poliomielite, mas infelizmente já estivemos mais próximos do que estamos agora. Houve, entretanto, em algumas das regiões, particularmente na Ásia, houve um recrudescimento da doença, houve várias circunstâncias que levaram à disrupção no programa vacinal nesses contextos e, portanto, infelizmente, estamos agora um pouco mais longe do que já estivemos de conseguir erradicar também a poliomielite. Mas a razão pela qual existe essa diversidade é principalmente epidemiológica e também, de alguma forma, económica. Ok, obrigadíssimo. E antes de largar, em relação aos surtos de sarampo, e agora, por exemplo, com a poliomielite, se não me engano, disse que foi por volta do ano 2017 que voltaram a haver alguns surtos, estamos mais longe da erradicação dessa doença, e talvez agora para o Dr. António Vaz Carneiro, o porquê do acontecimento destes surtos. Bom, como vocês sabem, Bom, eu, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Meu caro Ricardo, um abraço daqui de longe. Eu queria felicitar-vos pelo tema, que é a vacinação e os movimentos antivacinais, para ver se nós conseguimos, digamos assim, enquadrar o nosso pensamento nisto, não é? Eu gostaria desde já de vos dizer que tudo aquilo que vos vou dizer é a minha análise dos dados científicos estritos. Eu não tenho opiniões. Quer dizer, ou melhor, tenho opiniões, mas não as dou. Eu procuro explicar qual é a metodologia para que faça uma afirmação junto na base de dados que tenho. Portanto, posso e devo ser criticado pela metodologia que utilizei, não respondo a opiniões diferentes da minha sem serem nessa base. Portanto, estritamente, naquilo que eu vou dizer, é estritamente um conceito estritamente baseado na evidência. É óbvio que se eu tivesse que eleger em toda a história da humanidade, nos últimos 25 séculos, a medida mais espetacular, mais eficaz e mais segura de todos os tempos na história da humanidade, em termos da saúde, eu diria que era a vacinação preventiva. Nós não temos nenhuma intervenção, quer a nível epidemiológico, a nível de saúde pública, quer a nível global, que tenha o resultado de eliminar 99% da doença com uma única intervenção. Isso não existe, só existe nestas doenças transmissíveis, em que há estas vacinas que são prospectivamente dadas em diversas alturas do ano, da vida. Portanto, estes números são números esmagadores, vocês podem ver isso em qualquer livro de texto e vejam o que era
a incidência e a prevalência destas doenças e o seu impacto na mortalidade e na morbilidade, e vejam o que é hoje, não é? Portanto, isto é de tal ordem que a gente questiona-se um bocadinho, mas então o que é que se está a passar? Se isto é de facto um dos exemplos mais espetaculares de uma intervenção preventiva, é a melhor intervenção preventiva de todas, então porquê é que as pessoas não acreditam nisto? Bom, e aí entramos num mundo mais complexo, que tem a ver mais com a parte sociológica, com a parte antropológica, com a parte cultural também, seguramente, mas que vem numa perspectiva também, digamos assim, de suspeita sobre aquilo que o complexo médico-industrial faz. Eu nasci ainda numa altura e pratiquei inicialmente na minha vida, numa altura, há 40 anos, que nada tem a ver com a de hoje. E nesse sentido, há, por trás de muitas destas convicções, também aquela ideia de que as pessoas acreditam em coisas extraordinárias. Quer dizer, é preciso perceber que o movimento antivaccinal também vem daí. As pessoas acreditam em coisas verdadeiramente extraordinárias. E, portanto, o movimento antivacinal teve, no entanto, um momento de, digamos assim, crítico. Foi em 1998, quando foi publicado no Lancet um paper com 12 miúdos, cujo primeiro autor foi um homem chamado Wakefield. Isto era um grupo de pediatras de Londres, a quem foi enviado 12 miúdos, 75% eram sexo masculino, e que foram enviados por alterações gastrointestinais e alterações do comportamento. Estas pessoas conseguiram ter, através de uma abordagem seletiva, tiraram uma série de análises que mostraram apenas muito imunoglobulinas em níveis ligeiramente elevados, nada especial, e depois fizeram uma coisa extraordinária que foi fazer colonoscopias a estes miúdos todos. Eu não sei como é que um comitê de ética que tratava disto permitiu que isso acontecesse, mas fizeram. E tudo aquilo veio sempre com biópsias de colites inespecíficas, que na minha perspectiva devia ser o cólon naquela altura de crescimento rápido. Não tinha rigorosamente nada patológico. No entanto, estes miúdos eram classificados como autistas e o início desse quadro de autismo, que é um quadro dramático e que quando é, digamos assim, grave, é absolutamente devastador. Não estamos aqui a brincar em serviço quando falamos nisto. O autismo é uma situação extraordinariamente grave, eram relacionados pelos pais com a vacinação tríplice. Portanto, estas pessoas, estes investigadores, que deveriam ter uma posição extraordinariamente cautelosa no estabelecimento de nexos de causalidade, quando analisaram aquilo tudo, e de resto, olhando quer para a idade de início dos sintomas comportamentais, quer para a maneira com a sequência dos sintomas que foram aparecendo, quer a diferença entre a inoculação e o tempo que demorou até começarem os comportamentos, consideraram, numa linguagem convoluta, propositadamente complexa, consideraram que provavelmente a vacina poderia ser responsável por alterações gastrointestinais e alterações do comportamento. Isto passou os revisores, portanto, os incompetentes colossais dos revisores que viram isto deixaram passar. O diretor em chefe do Lancet também não foi para o olho da rua, ainda lá está. E foi aí que isto deu uma explosão global muito grande e deu uma armas a este movimento antivacinal. O Wakefield veio depois a ser expulso da Associação Médica Britânica porque precisamente foi descoberto que ele trabalhava para as companhias de seguros que iam processar a indústria farmacêutica por estes casos. E portanto aí tem um exemplo, não é só o autismo que as vacinas são acusadas, já são acusadas de milhares de outras coisas, mas se esta gente tivesse sido séria, o que eles tinham que fazer era um estudo chamado estudo de caso-controle. E o estudo de caso-controle mais não era pegar nas pessoas com os miúdos com autismo e nos miúdos sem autismo e olhar para trás e ver quem é que tinha sido vacinado e quem é que não tinha sido vacinado. E, portanto, estabelecer aquilo que se chama o odds ratio, isto é, se houvesse uma relação entre a vacina e o autismo, então esse odds ratio era superior a 1 e o que nós podíamos afirmar é que as pessoas que se vacinassem tinham X vezes mais hipóteses de ter autismo daquelas que não se vacinassem. Ora, isso nunca foi documentado. Eu conheço pessoalmente 11 revisões sistemáticas sobre este assunto, do mundo inteiro, de grandes bases de dados com milhões de miúdos, não são centenas de milhares, são milhões de miúdos, e não houve até hoje nenhuma prova científica causal que permitisse estabelecer esse nexo de causalidade. No entanto, isto está na comunidade. Acabou depois também por estudar os excipientes, o timerosal, porque tem mercúrio. Nunca até hoje foi descoberto
nenhuma nexo causalidade. Pelo que aqui o ponto central é porque é que estas pessoas não acreditam no método científico para descrever realidades, isto é, porque é que acreditam que a ciência não consegue descrever bem a realidade. E isso depois é um assunto complexo, repito, é um assunto que não é fácil de classificar facilmente, mas uma coisa eu vos digo, este problema está longe de ser resolvido. Aliás, levanta questões éticas muito interessantes, porque afinal, e depois também provoca, bem entendido, reações muito violentas. Há pouco tempo, antes desta pandemia, o mayor de Nova Iorque, pura e simplesmente, fechou 3 escolas daqueles judeus Hassidim, que são aquela coisa com os caracolinhos, que são os mais fundamentalistas, que pura e simplesmente não vacinavam as crianças, tiveram uma série de mortes. Ele fez uma coisa que é, na América, extraordinária, que foi, fechou-lhes a escola completamente e para tentar resolver este surto. O surto na América foi muito grave, o que se passou na América foi muito grave. É só vos dar um exemplo de que, apesar de toda esta evidência científica de excelente qualidade, isso não quer dizer que as pessoas aceitem essa realidade, não quer dizer que elas concordem com as nossas abordagens, e isto é um problema sério. Obrigado. Mas, então, sabendo que o estudo foi refutado, e há vários estudos a tentar complementar ou tentar refutar esse estudo, porque é que o doutor acha que as pessoas continuam a cair na ideologia de não acreditar nas vacinas? Primeiro, uma razão que há um conjunto de pessoas que acredita que a Terra é plana. A gente andaria, de repente cai no universo. A gente sorri, claro, quando dizer, Terra plana. Mas há gente absolutamente convencida que a Terra é plana. É uma grande conversa. E a gente, mas esta fotografia dos satélites, não, isso é tudo a NASA que inventa. Isto é a Terra é plana. Portanto, há um encanto e há uma atração muito grande por explicações mágicas. E a minha teoria, de muitos anos de tentar combater todas estas más informações, e vocês conhecem-me também de parte por causa disso, há 30 anos que eu tento combater, não só informar as pessoas, mas combater a má informação, tem a ver muito, e eu não quero estar aqui a ser muito sofisticado nisto, mas tem a ver muito com a nossa evolução como seres humanos. Há 90 mil anos, durante 89 mil anos, toda a natureza foi explicada através de uma metodologia de magia. Era uma simples trovoada, era Deus a falar connosco. Portanto, a peste negra da Idade Média era um castigo divino. Portanto, nós habituámos a explicar todos os fenómenos à nossa volta, difícil de explicação, através de uma solução mágica. E quando eu falo mágica, falo que é tão afastada da realidade que só pode ser mágica. Quer dizer, não há ponto possível para definir isso. E, portanto, as pessoas gostam de sentir isso, gostam de pensar que esta explicação é lógica. Agrada-lhes estas explicações simplistas, porque habitualmente são muito simplistas, e a ciência é complexa. Isso é um problema que nós temos, a gente explicar ciência, a ciência é complexa. A maior parte dessas explicações são muito simples, as pessoas entendem-nas logo, não entendem muitas vezes a ciência, não é? E portanto isto também vai contra a convicção, mas eu diria que nem sequer é só nas vacinas, não é? Que a desconfiança e as explicações bizarras sobre muito o que se passa hoje em dia na medicina em geral também vêm daí, não é? E, portanto, eu acho que há uma combinação entre a psicologia das pessoas, aquilo que as pessoas têm, enfim, fundamentalmente, de convicção comum, da sua descrição do mundo, da sua percepção do mundo, e também uma desconfiança grande que têm sobre casos individuais. Porque eu não estou a dizer que estes pais, estes miúdos que tinham este quadro de autismo, não sejam meritórios de nossa simpatia. Claro que são. Quem já morreu alguma vez algum miúdo com autismo sabe que isto é. A explicação é que não é aquela. E, portanto, é preciso explicar. Olha que não é isso, não é? E é nesse sentido que eu acho que há aqui uma combinação muito grande de má informação com uma convicção profunda de certos princípios que nada têm a ver com a ciência. Eu não sei se o Ricardo concorda comigo ou não, mas... Concordo. Eu acho que sim. Eu acho que pegando até naquela última coisa que o professor referiu, há aqui um aspecto que eu acho que também é relevante, é que as pessoas que têm uma criança com autismo procuram uma explicação para porque é que isso aconteceu. E tendem a encontrar uma explicação que seja até externa, não é? Ou seja, a administração da vacina é que fez com que o meu filho passasse a ser autista. A verdade é que nós não sabemos bem porque é que as pessoas desenvolvem autismo. E, portanto, enquanto não encontrarmos uma explicação plausível, lógica e que seja clara, eu julgo que vamos ter dificuldade em demover também estes movimentos.
e, portanto, as pessoas tentam, de alguma forma, encontrar uma explicação para o que lhes aconteceu, para o que lhes aconteceu ao seu filho, e tendem a acreditar que, até, e tem a ver com aquilo que o professor também já referiu, ou seja, a circunstância é que a manifestação da sintomatologia autista ocorre tendencialmente naquelas idades em que é administrada a vacina. E, portanto, não tem a ver com a circunstância da vacina, porque, como o professor disse, há milhões de crianças vacinadas e, portanto, os estudos não apontam nenhum tipo de relação entre a vacinação e o desenvolvimento de autismo, mas, circunstancialmente, parte importante das crianças que, de facto, desenvolvem autismo desenvolveram após a vacinação, mas é circunstancial. É uma correlação espúria. Enfim, há muitos exemplos de correlações que não têm nenhum tipo de causalidade associada. Enfim, em jeito de piada, há uma muito famosa, que é o facto, por exemplo, do Mick Jagger não poder ir assistir aos jogos da seleção inglesa, porque eles perdem sempre. Isto não tem nenhum nexo de causalidade, mas há, de facto, aparentemente, estatisticamente, uma correlação. Há um site muito interessante que se chama Spurious Correlations, do Tyler Vigen, que vale a pena ver, porque há uma coisa até são correlações lineares. Por exemplo, há uma muito interessante que é, há uma correlação linear entre o aumento do autismo, precisamente, e o aumento das pessoas que são vegan. E isso não tem, de facto, nenhuma, não acreditamos nós, não temos evidência nenhuma de que haja relação causal entre estes dois fatores. O que é facto é que há uma correlação até muito forte entre essas duas realidades. Provavelmente porque a tendência vegan está em franco crescimento e a nossa capacidade de identificar os quadros do espectro do autismo também tem melhorado muito. Se calhar aqui há 40 anos, ou mesmo em 98, quando foi o estudo do Wakefield, provavelmente a mesma criança não seria caracterizada como sendo do espectro do autismo e que hoje porque os critérios foram sendo alargados. E, portanto, naturalmente, há aqui um crescimento importante desses diagnósticos. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, questões mais sociológicas do que verdadeiramente médicas para esta associação. E, portanto, as pessoas tendem a encontrar explicações e essa parece-lhes ser a explicação mais intuitiva, mais próxima, não é? Ou seja, o meu filho foi vacinado e poucas semanas, poucos meses depois, desenvolveu esta situação, esta condição do autismo. E, portanto, é muito difícil retirar essa carga destas pessoas e as pessoas tendem são pessoas que estão muito motivadas. Por exemplo, se tiverem a oportunidade, vejam há um debate muito famoso penso que é na CNN, da Jenny McCarthy, que é uma das grandes ativistas do movimento anti-vacinas. Portanto, os argumentos dela ela é mãe de uma criança, precisamente, que desenvolveu autismo, e, portanto, ela consegue arrastar multidões precisamente com esse argumentário, até com essa percepção daquilo que é o drama, de facto, ter uma criança autista. É muito complexo do ponto de vista comunicacional e é muito difícil de desmontar, como o professor já disse, o estudo já foi desacreditado, o Wakefield perdeu a licença para exercer como médico, enfim, tudo aquilo já se provou que não tem nenhuma tração com a realidade, mas continuam as pessoas a apoiar-se nesse erro da ciência, porque foi um erro da ciência, ou melhor, da comunicação ciência, e que até hoje tem impactos tremendos, com muitas mortes, no seu cadastro, fruto dessa circunstância. E depois também acresce o facto de nós, da maior parte das pessoas, não ter uma educação, quer estatística, quer matemática, para compreender probabilidades. E aí estamos aqui a falar, não é? Qual é a probabilidade que eu tenho de fazer uma vacina e provocar autismo? Isto estamos a falar em estimativas probabilísticas de doença. E é difícil explicar às pessoas que uma correlação direta tem que ter uma força que estes estudos não fornecem. E, portanto, é muito difícil fazer esse nexo de causalidade. Não podemos dizer com certeza absoluta que a vacina não possa causar autismo ou não. Eu tinha que fazer um ensaio clínico, uma experiência, em que vacinava uns e não vacinava outros, e via o que acontecia. Ora, isso eticamente é-me impeditivo. Eu não posso fazer um ensaio clínico à procura de dano, só posso fazer um ensaio clínico à procura de benefício, e depois terei que viver com o dano. E portanto, também é difícil para nós compreender, a maior parte das pessoas, como ter estimativas probabilísticas de doenças, isto é, qual é a probabilidade que alguma coisa vai acontecer. E se pensarmos depois que muitas das comunicações que nos são dadas a nível de mídia são muito mal dadas,
por exemplo, quando saiu aquela questão entre a relação entre ingerir carne vermelha, foi a Organização Mundial de Saúde que fez esse estudo, ingerir carne vermelha e o cancro do cólon, a maneira como aquilo foi explicitado. Eu falei com a pessoa do IARC, que é o Instituto que é o Departamento da Organização Mundial de Saúde, que faz este estudo, é uma revisão sistemática de, já não lembro quantos estudos, 100 e tal estudos, em que relacionando a ingestão de carne vermelha ou carne processada com incidência do cancro do cólon. E a maneira como aquilo foi apresentado foi quem come 100 gramas de carne vermelha por dia ou 50 gramas de carne processada tem 17% mais hipóteses de ter cancro do cólon. E é claro que no dia seguinte veio tudo estas parangonas nos jornais e o pessoal ficou tudo cheio de medo, houve uma quebra de consumo de carne. Aí eu depois, passados uns tempos, levei para os meus alunos, que são como vocês, super estrelas 19 de média, e perguntei como é que vocês interpretam estes resultados. E a resposta foi muito simples, foi sempre assim. Cada 100 pessoas vão ter cancro, 17 morrem. Se ninguém, de cada 100 pessoas comem carne, 17 vão ter cancro. Se ninguém comer carne, ninguém tem cancro. Isto é verdade? Claro que não. É 17% do quê? Da incidência cumulativa de cancro do cólon, lifetime. Ora, qual é essa possibilidade? São dados americanos e ingleses, mas que servem para Portugal. Não serão muito diferentes. De cada 100 mil pessoas que nascem hoje, entre 48 homens e 53 mulheres vão ter cancro do cólon. Quer dizer, uma em cada 1.000 pessoas que nascem em Portugal vai ter um cancro do cólon, ok? Certo? Pronto, o que quer dizer que 17% do risco de ter cancro do cólon. Portanto, quer dizer que vamos agora arredondar 43 com 33, vamos pôr 100. De cada 100 mil pessoas, 100 vão ter cancro do cólon. O que quer dizer que se ninguém comer carne, beneficiam 100 pessoas, as outras 99.990 não beneficiam. Portanto, agora com este risco apresentado assim, que são riscos absolutos, e não relativos, como foi apresentado, subitamente comer carne vermelha passa a ser... mas porquê que estamos a... O risco é muito pequeno. Claro que é muito pequeno. Mas a maneira como aquilo foi apresentado, dada para a gente compreender, um risco interpretado 10 mil vezes superior ao real risco que ele tinha. E, portanto, isso também é muito importante, a maneira como nós comunicamos os riscos e como é que nós depois justificamos as intervenções, porque se as pessoas não perceberem bem qual é o risco, então não aceitarão as intervenções, porque acham que... E dizendo aquilo que o Dr. Ricardo disse há pouco tempo, ele já falou nisso, quando nós estamos a falar agora, por exemplo, nas vacinas, agora por exemplo ao Covid, e estamos a falar na segurança, é uma conversa que eu proporia que a gente pudesse de lado, porque as vacinas vão ter uma enorme segurança, mas mesmo que a segurança não fosse XPTO 100% igual às outras, e a da gripe, para se apanhar um síndrome de Guillain-Barré, temos que vacinar entre 80 e 100 mil pessoas, é preciso perceber que a gripe em si dá 2 síndromes de Guillain-Barré de 80 a 100 mil pessoas, quer dizer, e com o Covid, que é bastante mais grave que a gripe, mesmo que a vacina tenha um perfil de risco um bocadinho superior, o benefício que pode vir a dar, e eu não sei ainda qual vai ser o benefício, pode ser de tal ordem que parece-me estarmos aqui a discutir um bocadinho o sexo dos anjos. Mesmo que a vacina tenha um bocadinho mais de risco, qual é o problema? O benefício é esmagador em relação ao risco. Eu não percebo estas discussões, quer dizer, continuo a ver estas discussões ali, continuo a entender como é que as pessoas não fazem uma análise de benefício-dano, não é o benefício-risco. Concentram-se só no benefício. Não, mas tem o risco. Ou então concentram-se só no risco. E é nisso que depois impede que as pessoas adiram a intervenções tão boas como a da vacinação preventiva, não é? Este é um problema. Obrigado. E em relação a isso, agora em termos diria que pelo menos a maior parte das pessoas que estão a assistir a esta palestra irão ser futuramente profissionais de saúde e pronto, quando temos a exercer, como é que, caso nos apareça algum indivíduo com certas dúvidas ou a fazer parte do movimento anti-vacinas, como é que nós tentamos chegar a essa pessoa com os benefícios da vacina, visto que, pelo que ambos os doutores disseram, o caminho mais fácil é não acreditar. Será que passa por explicar a ciência de uma forma mais fácil, de forma às pessoas perceberem? Porque tanto todas as pessoas têm tanto acesso ao artigo onde, pronto, o artigo foi refutado, como têm acesso aos artigos que refutaram. Mas o que as pessoas sabem é o artigo. E não sabem que foi refutado, diria, pelo menos muita gente. Não, a maior parte das pessoas do antivacina nem conhece o artigo. Não, nem conhecem, nem sabe quem é o Wakefield. Não, a maior parte delas acredita, por simplesmente, que a vacina pode provocar autismo e está a dizer isso. Temos que falar com as pessoas, por isso mesmo. Não temos alternativa. E temos que falar o tempo que for necessário, com o detalhe que for necessário,
com o esforço que for necessário para lhes explicar que aquelas decisões podem pôr em risco de vida aos seus filhos. É isto que temos de explicar. Uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até as convencer. Pronto, não temos alternativa. Não acha, Ricardo? Eu acho que sim, eu acho que a questão seguramente que aumentar a literacia científica era um contributo decisivo nesse sentido. Mas eu acho que a questão de termos tempo para falar com as pessoas também seria fundamental. E a questão da comunicação aí tem também um papel muito, muito importante. E eu julgo que a questão das vacinas, por exemplo, eu não defendo que as vacinas sejam obrigatórias, porque acho que o movimento da obrigatoriedade da vacina gera mais anticorpos do que verdadeiramente aquilo que nós conseguiríamos através de um esclarecimento cabal das pessoas. E, portanto, até olhando para a evidência, países onde a vacinação é obrigatória não têm taxas de cobertura vacinal melhores do que nós, por exemplo. E, portanto, a obrigatoriedade provavelmente não é o caminho. Eu recordo que durante nós temos esta circunstância de oscilar entre ciclos de pânico e de negligência. E foi o Filipe Freud, um colega também, que referiu isso há relativamente pouco tempo. Mas a questão central é que quando tínhamos o surto de sarampo, e estamos a falar de um surto que teve, salvo erro, no máximo 200 casos. Portanto, nem sequer é uma coisa obviamente grande para um surto de sarampo num país em eliminação, mas não é propriamente, enfim, uma dimensão gigante. Tivemos um óbito de uma pessoa, não é? Mas houve uma grande discussão sobre a obrigatoriedade da vacina. E eu sempre disse que agora não é o momento de discutir. Nós discutirmos esta situação com a casa a arder, não é com a casa a arder que vamos discutir se devíamos ter comprado o seguro de incêndio ou não. Não nos vai resolver nada. E provavelmente vamos tomar uma decisão que não é exatamente racional. E, portanto, eu diria que o esclarecimento é fundamental, dar ferramentas às pessoas para que tomem as suas decisões, para que eles percebam na balança. Por exemplo, o caso da BCG é paradigmático. Ou seja, nós explicarmos, olha, a vacina tem estes riscos. Porque eu acho que a mensagem de que as vacinas são seguras, mas não são inócuas. É fundamental que nós também digamos isso às pessoas. As vacinas também têm riscos. O que nós estamos a assegurar é que os riscos são muito menores do que os benefícios. E, portanto, isso tem que ser claro para as pessoas, não é? E, portanto, essa mensagem de clareza da segurança tem que ser passada às pessoas. Já agora dizer que Portugal, nesse sentido, até estamos bem em relação até ao contexto europeu. Portugal é o país com a maior confiança vacinal. Há um estudo de 2018 que aponta nesse sentido. Portanto, as pessoas confiam verdadeiramente nas vacinas em Portugal. E, portanto, só não podemos é perder essa situação. Porque é fácil que a coisa se possa degradar perante o crescimento destes movimentos New Age. Nós sabemos que há algumas comunidades que rejeitam a vacinação. Tendencialmente é um problema porque são clusters de pessoas que tendencialmente convivem e, portanto, havendo um caso de doença nesses grupos, tendencialmente podemos ter uma situação mais complexa, e foi isso que aconteceu, por exemplo, naquele surto. Parte importante dos casos pertencia a uma comunidade precisamente que rejeitava a vacinação. E, portanto, temos que ter atenção a esses grupos e intervir sobre esses grupos de forma mais assertiva, mas sem ser compulsiva. É explicar às pessoas, olha, o risco é este. Estava há pouco também, ainda antes de entrarmos em direto, a contar aqui em off, que perante uma situação destas, de um surto que ocorreu no norte de Espanha, concretamente na Catalunha, em que eles tiveram um surto de difteria numa comunidade deste género, e que morreram várias crianças, salvo erro 3 ou 4, não me recordo já exatamente. Depois disto, portanto, depois do óbito de 4 crianças, eles voltaram a essa comunidade para promover a vacinação. E, incrivelmente, apenas cerca de 30% das pessoas é que vacinaram os seus filhos. Portanto, mesmo perante a evidência de mortalidade clara numa comunidade pequena, as pessoas não reverteram a sua opinião. E, portanto, não é linear a forma como a razão pode contribuir para mudar também a opinião das pessoas. É muito difícil. Isto que o Dr. Ricardo está a falar é muito interessante. No fundo, estamos a falar é a ética da vacinação, não é? E eu sou absolutamente contra, como ele, a vacinação obrigatória, porque acho que a vacinação voluntária tem muito melhores resultados, não é? Nós não obrigamos as pessoas a vacinar, fazemos a vida negra a quem não está vacinado. Isso é basicamente isso. Não pode ir à escola, não se pode... Pronto. Mas a vacinação obrigatória, eu também acho que é completamente, na minha perspectiva, eticamente falando, é contraindicada. A teoria dos antivacinais, mesmo quando falamos que eles podem ser fontes de infecções de outros, é dizer assim, não, nós sabemos que basta, na maior parte dos casos, vacinar entre 90% e 95% das pessoas para termos a chamada imunidade de grupo, toda ela. Quer dizer, eles estão a tentar ir à boleia
do risco dos outros. Quer dizer, o risco, se houver, eles que o passem. Eu fico só com os benefícios, já não é preciso vacinar mais nada. Ora, isto é eticamente inaceitável. Não é? E nós temos muitos exemplos para além da própria vacinação, de intervenções negativas nesse campo. E mais delicado de tudo é os pais e os filhos. Porque nós, quando temos um adulto que não se quer vacinar, nós achamos sempre que essa pessoa tem a sua responsabilidade, tem a sua maneira de olhar para o mundo e que corre riscos que entender. No caso de uma doença infecto-contagiosa, não é bem assim, porque ele pode estar a pôr em risco outras pessoas. Portanto, mas se quiser fumar muito, ninguém se quer fumar muito, a gente diz, ok, pronto, tudo bem. Mas, por exemplo, há quem ache que não é justificado os motociclistas andarem de capacete. No fundo, é um risco estritamente individual. A única pessoa que é protegida pelo capacete é o motociclista. Não há nenhuma intervenção social. No entanto, nós achamos que é obrigatório de fazer com que as pessoas, no fundo, ponham o capacete. Portanto, aqui, eticamente falando, muitas não é negro, branco e negro, é matizes de cinzento. Nesta área específica da bioética, nós sabemos que a própria maneira como nós nos damos uns com os outros, aquilo que nós entendemos ser o bem coletivo ou o bem individual, é que é aqui a discussão central. Não é? Nenhum de nós nos passa pela cabeça dizer, eu a partir de agora vou afirmar a minha liberdade individual de agir como entendo e, portanto, vou fumar. Então, bem, a partir da manhã vou passar a andar do lado esquerdo nas estradas, porque eu tenho que afirmar a minha liberdade, vou passar a fazer isso, vou passar a andar. Não é possível, não é? Quer dizer, porque há um bem comum que não nos deixa fazer isso. E, portanto, devem ser estes os argumentos quando nós falamos. Não é apenas dizer às pessoas que os filhos podem morrer, mas que podem ser responsáveis por graves de situações na comunidade. E dos quais nós temos obrigações éticas a respeitar. Não é? Eu também falo com os meus doentes, ou dos meus doentes que são veganos, e eu sei que eles dão uma dieta profundamente deficiente aos miúdos, e eu acho que é inaceitável aquilo que se passa. Eu tento convencê-los, tento mostrar-lhes que é um conjunto de uma dieta equilibrada, que numa fase rápida de crescimento tem que estar disponível para os miúdos comerem, que senão podem ficar com déficit a longo termo, mesmo neurológico. Isto é uma situação horrível, não é? E a gente convencer estas pessoas não é nada fácil. E às vezes há quem acha até que se deve intervir legalmente. Eu percebo essa discussão, mas é uma discussão muito alargada e muito complexa. Não é nada preto e branco, são matizes cinzentos e nada disto é simples de dizer, não é? E repare, no vegan é apenas o miúdo que sofre, mas quem é que nós, como médico, não tem solidariedade por aquele miúdo que claramente está com escorbuto? Já vi uma vez com escorbuto. Por amor, eu nunca tinha visto, mas já fotografias por uns textos antigos. Escorbuto, que é uma coisa demencial, pronto, e portanto estes problemas são problemas muito complicados, não é nada simples de ter ideias, fujam sempre das ideias branco e preto, são tudo matizes cinzentos que temos de discutir com muito cuidado e com muita delicadeza. Sem dúvida, eu acho que essa questão é muito interessante, mas, por exemplo, quando nós discutimos, como sabem, há faixas da população que não aceitam transfusões, mas aí há a jurisprudência dos tribunais, porque é um procedimento life-saving, ou seja, eu se não fizer a transfusão, a criança morre, ponto. E aí os tribunais intervêm, porque está, naturalmente, o direito à vida da criança está acima das convicções religiosas ou outras dos pais. O problema é que na vacinação, é como o professor estava a dizer, é uma questão de risco, não é? Ou seja, eu não estou ali, não há uma certeza absoluta do que é que irá acontecer e, portanto, há uma presunção de proteção que é adquirida pela vacina, mas que eu não consigo quantificar contrapondo ao outro direito, que é o dos pais, de não vacinarem as crianças. E, portanto, é de facto muito, muito difícil. Eu gostava só de reforçar uma coisa que o professor disse, ou seja, há a questão de os tais borlistas, não é? Ou seja, que eles aproveitam a imunidade de grupo dos outros, mas há aqui um aspecto que eu também acho que é importante sinalizar em relação à vacinação, que é um dever cívico, porque há pessoas que não podem, por isso simplesmente, ser vacinadas. Portanto, têm circunstâncias intrínsecas, imunodepressão, enfim, o que seja, várias circunstâncias, que impedem que eles possam ser vacinados. E, portanto, nós, enquanto comunidade, temos o dever cívico de nos vacinarmos precisamente para os proteger a eles. Porque a imunidade de grupo funciona precisamente para proteger aqueles que não estão vacinados e isso é principalmente importante para aqueles que não podem ser vacinados. E, portanto, acho que esta questão de nós também, civicamente, promovermos isso é muito importante. Muito rapidamente, antes de passarmos à próxima, eu fui membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida no terceiro mandato. E fui responsável por escrever um parecer sobre as transfusões nas testemunhas de Jeová, que era isto que o Dr. Ricardo Mexia estava a dizer. Foi um processo muito interessante. Nós recebemos a Associação Portuguesa das Testemunhas de Jeová. Eu depois fui mais tarde a reuniões deles, para tentar compreender aquilo tudo. E é preciso perceber uma coisa que é muito importante.
No caso, que é para vocês perceberem, que vocês são miúdos novos, para perceberem que muitas vezes o que está em causa. As testemunhas de Jeová baseia-se numa pequenina frase do Antigo Testamento para evitar as transgressões. É uma pequenina frase que diz que não se deve comer animais específicos. Não é? E é nessa frase que eles acreditam que a transfusão é um ato absolutamente inaceitável. E o que acontece se a gente transfundir alguém são consequências muito graves no grupo. Eu tive doentes meus, adultos, que estavam com o grupo estava presente no quarto, estávamos todos de acordo, eu dizia, temos que transfundir esta senhora, ela não pode ser operada ao cancro do cólon, porque precisa de transfusões, eu não consigo garantir que ela consiga ser salva, o risco é demasiado grande para a operação, e eles dizem, não senhor, e pronto, assinam o seu consentimento e acabou-se. Quando eles saíam todos do quarto, ela chamou-me lá, e ficou a dizer mais que uma vez, e disse, professor, por amor de Deus, transfunda-me que eu não sou fundamentalista. Ora bem, isto é lançar para cima dos nossos ombros uma coisa intolerante, é intolerável isto. É lançar para cima dos nossos ombros uma responsabilidade que não pode ser nossa. Isto é muito mais grave com os miúdos em que os pais são os representantes legais. E nesse parecer eu tive o cuidado, e vocês podem ir ver ao site de quem está tudo isto discutido, e nós conseguimos passar a ideia de que nesse caso, como o Dr. Ricardo disse, os interesses mais altos do miúdo sobrepõem-se à própria autoridade paternal e à sua representatividade legal, e o miúdo, se o médico entender, deve ser transfundido. Mas atenção, quando ele for transfundido, ele é expulso do grupo. Ele nunca mais pode dar com a família e nunca mais pode dar com o grupo. Eu tive cuidado de ir ver isso e ver quais eram as consequências. Portanto, tomem atenção quando a gente olha para um mundo que parece tudo branco e negro, isto não é assim. São matizes cinzentos. Isto coloca-nos problemas muito sérios sob o ponto de vista éticos. Esses miúdos são pura e simplesmente expulsos do grupo, são abandonados. Ora, pensem um pouco nisto. Obrigado. Vou pegar já numa pergunta que parece-me ser relevante e também para o próximo tópico, e assim conseguimos coordenar as duas, sendo que ambos os doutores disseram que eram contra a vacinação obrigatória. Portanto, eu gostava de perguntar, visto que agora já temos boas perspectivas em relação à vacina para o Covid, como é que acham que a população em geral se vai comportar e se não será obrigatório, impor a medida de obrigação, porque sendo uma vacina nova, é de deduzir que haja ainda mais receio em relação aos riscos adversos, mesmo que hajam estudos. Se as vacinas que já estão cá há vários anos continuam a ter este movimento, é só de esperar que o movimento anti-vacinas no Covid-19 será ainda maior. Logo, aí justificar-se-á a obrigação? Pois, essa é uma questão muito complexa e que vamos ter que rapidamente discutir do ponto de vista do país, do mundo. Eu continuo a achar que, independentemente da circunstância, que é muito grave, a pandemia por Covid, eu continuo a achar que a vacinação não deve ser obrigatória. Agora, vamos ter que ser muito assertivos na comunicação, muito claros na comunicação, e há uma outra discussão que ainda está, diria, a montante dessa, que é, numa fase inicial, a questão não vai ser obrigar as pessoas a vacinar-se. Para quem é que vamos primeiro disponibilizar a vacina? Porque ela vai demorar a produzir, a armazenar, a distribuir e administrar. E, portanto, a discussão ainda está a montante dessa, que é quem é que quer ser o primeiro da fila, não é? Ou quem é que deve ser o primeiro da fila. E há alguns estudos com modelos muito interessantes que fazem variar, ou seja, o grupo prioritário a ser vacinado depende da nossa disponibilidade de vacinas. Ou seja, se houver muitas vacinas, rapidamente, provavelmente faz sentido intervir primeiro nos grupos mais vulneráveis, os mais idosos, as pessoas que têm algum tipo de comorbilidade. Mas, curiosamente, se houver poucas vacinas, há alguns modelos que apontam para que é mais vantajoso apostar em vacinar aqueles que nós achamos que são os chamados super spreaders, ou seja, as pessoas que super disseminam a doença. E, portanto, até são pessoas mais jovens, com menor risco intrínseco, mas que são responsáveis por números elevados de casos. E, portanto, do ponto de vista coletivo, aparentemente, num cenário de escassez de vacinas, vai fazer mais sentido começar primeiro por esses. Depois entramos na outra discussão, que é se é obrigatório ou não é. Na minha perspectiva, não mudo a perspectiva de não ser obrigatório,
por estarmos no contexto da pandemia. Temos é que ser, mais uma vez, dizê-lo, muito assertivos, muito claros sobre as vantagens da vacina, particularmente para os grupos de risco. E nós ainda temos muita margem de progressão. Por exemplo, uma das coisas que aparentemente terá surpreendido o Ministério da Saúde durante esta campanha de vacinação da gripe é que os profissionais finalmente aderiram em massa. É muito curioso ver que, por exemplo, em relação à vacina da gripe, os profissionais de saúde tinham tipicamente taxas de cobertura muito baixas. Eu não conheço os dados de agora, desta época ainda. Aparentemente terá sido muita gente a querer se vacinar, mas não conheço números. Mas tipicamente sabemos que as taxas de vacinação eram muito baixas. E curiosamente eram mais baixas nos hospitais até do que nos cuidados de saúde primários. E, portanto, os próprios profissionais temos aqui margem de progressão importante para melhorarmos a nossa intervenção. E, portanto, eu acredito que antes de obrigarmos as pessoas a ser vacinadas, vamos ter o problema de assegurar doses de vacina para todos. Aliás, reparem o que aconteceu com a gripe, não é? Inicialmente ia haver vacina para todos, afinal já não há. E, portanto, eu acho que numa fase inicial, pelo menos, o problema não vai ser obrigar as pessoas a vacinar-se. Acho que vai haver algumas pessoas que vão querer esperar por se vacinar, para ver o que é que acontece à escala populacional, por uma questão de cautela, mas vai haver muita gente a querer ser o primeiro da fila. E, portanto, eu acredito que a questão da obrigatoriedade, pelo menos numa fase inicial, não vai verdadeiramente ser um problema sequer. Mas, eventualmente, podemos ter que chegar a essa discussão, que, na minha perspectiva, como já disse, acho que não deve ser obrigatório. Mas é uma avaliação que vamos ter que fazer. É curioso que, em relação à gripe, quando nós vemos para os dados que temos no Hemisfério Sul, Austrália, Nova Zelândia e Brasil, a gripe teve uma diminuição espetacular de incidência. Que é, no fundo, aquilo, porquê? Porque estamos a fazer as coisas que a gente sempre disse para fazer. Lavar as mãos, andar de máscara e afastar-nos uns dos outros. É claro que assim a gripe não avança. Temos diminuições de 90%. E agora dizem, mas temos que vacinar. Eu às vezes pergunto, vacinar para quê? Há gráficos espetaculares, espetaculares, com as gripes dos anos passados e deste ano para cá em baixo. E é de pensar que talvez também não seja muito diferente entre nós, porque estamos a fazer exatamente as medidas que sempre tivemos para fazer. Isto é uma experimentação sem controle, gigantesca, em que um dos efeitos, nem tudo é mau na vida, é que o impacto da gripe vai ser muito pequeno. Como eu tenho esperança, mas aí, Ricardo, ainda não vi nenhum estudo sobre isto. Eu gostava de ver a esperança de diminuição das infecções nosocomiais por causa das limpezas e da agressiva antissepsia que está a vir nos nossos hospitais. Em que andamos a limpar as superfícies, andamos de máscara a limpar as superfícies, que é o que mais propaga os antibióticos multiresistentes. Exatamente. Eu ainda não vi nenhum estudo, mas estava à espera que aquilo também diminuísse consideravelmente. Porque estamos a ser de tal maneira agressivos nas medidas antissépticas que eu acho que podemos ter aqui um impacto positivo. Também nem li até agora nada sobre infecções nosocomiais. Mas gostava imenso. Mas é interessante e provável, não é? É provável, eu também acho que é provável, não é? Quer dizer, e é um efeito que temos assim ao lado. Agora, volto a dizer a mesma coisa, que justifico concordo inteiramente com o que o Dr. Ricardo disse. Isto é uma análise, continua a ser uma análise de benefício-risco. A vacinação das pessoas chamadas mais infecciosas é uma excelente ideia. A questão é se a gente consegue ou não identificá-las, é claro. E também perceber uma coisa, quer dizer, há pessoas que estão muito mais a alto risco que outras, mas também essas pessoas têm tendência depois de elas terem uma reação imunitária menos boa. São os velhotes que mais necessitam das vacinas. Também são aqueles que menos têm uma seroconversão que os proteja a certo. Está calculado pela gripe, andará à volta de 40% acima de 70 anos. Mas são eles que mais precisam. Portanto, aqui, eu diria que é sempre a mesma coisa. Como é que nós sentimos este risco do SARS-CoV-2? Como é que pretendemos, já temos os dados finais desta pandemia toda, e se o podemos comparar com as outras, há sempre um passo, que é quantificar a doença, a sua comparação e a análise das metodologias que temos para combater. Portanto, como é que ela compara com as outras, para depois, dentro de um quadro global, sabermos como é que vamos ser vacinados, ou quem é que deve ser vacinado, e depois as características individuais de cada uma destas vacinas. Como diz o Dr. Ricardo, isto de fabricar a vacina, o modelo está bastante avançado. E mais, não há nenhuma pista até agora que os laboratórios ocidentais não tenham tido um extremo cuidado com a segurança. Nenhum daqueles laboratórios quer lançar uma vacina para o mercado e passar 3 meses a retirá-la. Isso é a morte do artista, como não é aí que vai ser. É talvez o benefício que possa ser aqui ou ali diferente. Mas a questão é, como o Dr. Ricardo já disse, quanto tempo, como é que eu consigo fabricar 1,5 bilhão de seringas?
todas elas revestidas com uma espécie de uma coisa ali, com um filme especial para que a vacina não se estrague. Como é que eu fabrico 1.500 milhões de agulhas? Como é que eu distribuo 1 bilhão de vacinas para o mundo inteiro? Quais são os caminhões que eu tenho para levar as vacinas? Onde é que elas ficam? Esse é que é o problema logístico colossal. O problema aqui vai ser colossal, é o problema logístico da distribuição das vacinas. Claro que a da Pfizer só pode ser mantida a menos 70 graus. Não vai ser competitiva, porque a da a da Moderna parece que pode ficar até um mês dentro dos serviços normais. E esta a última, a da AstraZeneca. parece que pode estar ao ambiente, à temperatura habitual. Ora, isso é que vai determinar a mercabilidade das vacinas e a sua facilidade da administração ou não. Mas é como diz o Dr. Ricardo. Aqui o nosso problema agora vai ser onde é que elas estão e como é que a gente vai vacinar as pessoas, porque não vai haver vacinas para bilhões de pessoas, que é uma coisa louca, não é? Pensar só que tipo de fábricas é que nós temos para fabricar estas coisas, não é? Obrigado. E em relação à saída das percentagens de segurança da vacina, tem alguma opinião com a proximidade dos resultados de cada vacina? Não dará ao público geral uma certa sensação de corrida para mostrar resultados e apressar testes? Não, aqui a parte mais grave disto não é a parte, eu repito, não é a parte da segurança. Eu confio que os laboratórios ocidentais, estou a falar, porque eu não conheço os russos, não conheço os chineses. Nós não conhecemos. A verdade é, nós não conhecemos. Não há aqui nenhum partido de um lado. Não conheço. E quando não conheço, digo não conheço. Não emito opiniões nenhumas. Aqui a parte... Qual era a tua pergunta? Desculpa. O crescimento da segurança, que foi sendo denunciado cada uma... Não, o que eu queria dizer não é esse. Efetividade, não é segurança, é efetividade. O problema não é esse. O problema é outro, não é? Quer dizer, é que o diretor-geral da Pfizer veio fazer aquela afirmação e durante essa noite os estoques subiram 15%. Isto é o capitalismo selvagem, inaceitável, absolutamente incongruente, e ele próprio ganhou 6 bilhões de dólares numa noite. Quer dizer, não é possível, isto não é sério, nós não podemos estar a brincar com estas coisas. E estas manobras são manobras inqualificáveis. E eu, quando isto aconteceu, disse logo aqui até ao pessoal da Ordem na Comissão que o Dr. Ricardo Chaves, preparem-se, porque agora todas as semanas vai sair um novo anúncio de uma nova vacina que é fantástica, é muito melhor que a dos outros. Isto distorce completamente a comunicação. A própria Pfizer há um ano não era capaz de dizer isto. Hoje já diz, está-se a aproveitar, a meu ver, de uma situação muito complicada. Para mim, a grande vantagem da vacina vai ser a diminuição do alarme social, que é para mim aquilo que neste momento é absolutamente prioritário. É a diminuição do alarme social, do sofrimento moral dos portugueses e do mundo. E se a vacina puder ajudar a isso, eu direi fantástico. Pronto, fantástico. E a questão aqui é estas manobras, isto descredibiliza a ciência, que é vista depois como sendo mercantilista, descredibiliza quem está à frente destas firmas, porque as pessoas não os respeitam, porque entendem que ali não há uma prioridade para os doentes, há uma prioridade do lucro selvagem de lá para onde der. Isto é um mercado absolutamente colossal, o mercado das vacinas para esta doença é absolutamente colossal, e portanto nós temos de estar preparados para assistir a outros exemplos deploráveis, eticamente condenáveis e no fim do dia absolutamente inaceitáveis, porque até se vira contra eles, destas afirmações espúrias às 8 da noite para que saiam nos noticiários e que depois permitem todo o género de interpretações, inclusive as antes, deve ser tudo mentira. E é claro que depois as pessoas não se queixam, não é? Eu não resisto a trazer... Como eu ou não, mas eu acho isto... Sim, não, eu concordo. Eu ia só trazer um apontamento de humor, que depois dessa sequência dos 90, não é? Depois de 95, e depois eu vi um meme na internet que era medronho 110%, não é? Portanto, eu acho que, enfim, é de facto é muito difícil depois as pessoas também perceberem. Até houve uma revisão em alta, não é? Acho que era a da AstraZeneca que era 70 e depois afinal reviram e já era 95. Depois não se admirem das pessoas darem de esquerda para nós. Estamos aqui a defender um método científico com base a apoiar a decisão, que defendemos dados claros, transparentes e bem comunicáveis às pessoas, depois não se admirem. Que ponham em causa isto e achem também que nós, se calhar, estamos aqui a vender vacina. Quer dizer, quem me dera quem me dera ter dinheiro para ter ações da Pfizer. Eu tinha ganho uma pipa de massa há uma semana atrás, nada mal.
sabem que isto de ganhar dinheiro no mundo do século XXI é muito fácil. Tem que ter dinheiro de base e estar no sítio certo. E é a coisa mais simples que há. Nós temos de trabalhar, mas esta malta não. Está em casa a descansar e numa noite ganha aquilo que não ganha em 3 vidas. Aquilo que eu estou a dizer com isto é, isto no fim do dia vira-se contra todos nós. Não vale a pena. São chiquices espertas e são manobras de marketing que só se viram contra nós todos. Eu tenho muito medo que um dos óbitos, eu não direi óbitos é exagerado, mas uma das vítimas desta pandemia seja a ciência. A ciência entendida como uma metodologia independente, séria, transparente, explicar o mundo. Tenho esse medo, eu tenho esse receio. Posso estar a ser demasiado exagerado, mas tenho esse receio. Eu acho que há aqui já extravasando um bocadinho do debate das vacinas, mas em relação à questão da ciência, eu acho que esse é um risco, mas acho que há aqui uma vantagem que pode ser útil, é que tipicamente as pessoas não veem a ciência a acontecer em direto, e agora têm visto. Sim. E, portanto, não é fácil explicar-lhes os avanços e recuos. Por exemplo, agora passando até para os medicamentos, não é? Hidroxicloroquina, sim, depois afinal não, depois afinal sim. Enfim, o Remdesivir, enfim, também ser aprovado, etc. Mas depois afinal, o estudo da OMS diz que não tem vantagem. Mas há outros estudos que dizem que sim. E, portanto, tudo isto, eu acho que se nós conseguirmos comunicar isto bem, eu acho que podemos consolidar a ciência. O problema é comunicar isto bem. É que as pessoas têm dificuldade em perceber estes avanços e recuos, mas é a ciência a acontecer. Somos nós que dizemos que a ciência esclarece a escuridão da ignorância. Portanto, as pessoas estão à espera de 100% e 0%, não de 50-50. Estão à espera de 100% ou 0%. Portanto, voltamos ao mesmo, é difícil comunicar a ciência. É difícil, nem está a dizer que isto é fácil, não é? Exatamente, sem dúvida. Por acaso temos aqui uma pergunta que acho que se enquadra bem nisto, que é, no que é que a ciência tem falhado na sua comunicação e divulgação perante a população, nomeadamente em fazer ver às pessoas que a ciência não se trata de uma discussão de opiniões. E com isto eu gostava de trazer, por exemplo, o exemplo do Dr. Vasco Carneiro, do exemplo das carnes, não é, por assim dizer, de quem é que foi o erro? A comunicação comunicou mal, ou será que é a ciência que não se consegue explicar bem ao ponto depois de ser transmitido de uma forma fácil de percepção para o cidadão comum? Eu não faço processo de intenção à Organização Mundial de Saúde, que é uma organização com respeito e que tem um papel singular no mundo inteiro, não é? Eu entendo que esta maneira de comunicar não é correta. É só isso que eu estou a dizer. Por isso, há outra melhor, nós sabemos que há outra melhor do que essa. Nesse sentido, a comunicação da ciência nunca foi uma coisa simples. E a maior parte das pessoas, eu repito, não tem formação, ou a grande maior parte das pessoas não tem formação, mas quer matemática, quer estatística para compreender riscos. E é isso que nós estamos aqui a falar, não é? E nesse sentido, não me admira que a comunicação da ciência seja tantas vezes tão difícil. Aqui, neste caso, eu até acho que ela está, na boa parte das vezes, está a ser feita corretamente. O que ela é muito complexa, não é? Nada disto são coisas simples, não é? Dou-vos o exemplo de uma coisa que já deixou de ser polémica, mas continua a ser polémica à sua maneira, que é a utilização de máscaras como uma intervenção preventiva de transmissão de síndromes gripais virais. Ok? Intuitivamente não há grandes dúvidas. Havia até agora mesmo estudos em ambientes hospitalares que demonstram claramente que a máscara é eficaz. Em meio hospitalar. Claramente. Que também, o meio hospitalar é esse, também que tem, portanto, uma capacidade de controle da experiência que é completamente diferente da comunidade, não é? Pronto, não havia aí grandes dúvidas, houve uma altura em que se disse que não, outra depois disse que sim, precisamente porque a ciência por trás disto era fraquinha, ninguém nunca estudou a sério isto, porque nunca ninguém entendeu que sim, que valesse a pena, não é? Saiu agora um estudo, que é um ensaio clínico na Dinamarca, que numa fase mais inicial da pandemia, portanto não tão agressiva como agora, não tão assim, prevalente como agora, em que eles deixaram de utilizar de 2 grupos, fizeram um grupo com máscaras e outro grupo sem máscaras, e não haveria grande diferença. No grupo das máscaras houve uma transmissão do chamado ILS, do Influenza-like Syndrome, de 2,1%, no outro grupo 1,9%. Concluem estes autores que aparentemente na comunidade as máscaras poderão não ter grande importância. Não precisamos fazer este estudo, porque as máscaras para funcionar têm que ter um rigorosíssimo metodologia de utilização, que nenhum de nós tem. Eu tenho amigos meus que andam com a máscara no bolso durante 3 semanas inteiras, e é aquela que põem todos os dias. Isto não é possível, não é possível. As pessoas têm que perceber que isto assim não vale nada, assim estamos a brincar. Ou a gente faz as coisas como deve ser, é claro que às vezes não é possível. Eu, por exemplo, sofro muito com as máscaras. Porquê? Porque suo profusamente do bigode.
de maneira que ao fim de 10 minutos de ter uma máscara, a minha máscara está empapada, pelo que eu sozinho precisava de 15 a 20 máscaras por dia para poder utilizar aquilo como deve ser. O que é que estes estudos vêm demonstrar? A dificuldade que há em ambientes em que é muito difícil estudar estas coisas, provar o benefício. Na dúvida, eu não me parece grandes problemas usar máscara, não acho isso, mas vai ser sempre. Reparem, neste estudo, era só as pessoas que a usavam que foram testados, não a capacidade de infectar os outros. Mas ficamos ainda com esse espaço de estudo que é muito, e vai ser muito difícil, se não impossível, de estudar. Eu acho que nunca vai haver estudos sobre a utilização das máscaras que nos permitam dizer inequivocamente em que contexto é que elas funcionam, quanto funcionam e que tipo de utilização é que nós temos que fazer para que elas efetivamente tenham benefícios para os quais foram desenhadas. Por exemplo, nós temos muito as máscaras de pano, mas em nenhum hospital do mundo as pessoas usam máscaras de pano. E, portanto, um cirurgião sabe perfeitamente que durante uma cirurgia normal pode ter que mudar 3 e 4 vezes de máscara durante essa simples cirurgia. Portanto, isto é só para dar um exemplo, porque a ciência responde a muito, mas não responde a tudo. E este problema, por exemplo, é um dos problemas que eu acho que nunca vai haver prova de boa qualidade que nos permita, de uma vez por todas, determinar se de facto esta medida preventiva de facto se justifica ou não. Eu acho, é a minha opinião, mas depois se eu me enganar, qualquer dia venho falar com vocês que afinal saíram outros. Mas vai ser muito difícil que venha a ser justo. Isto vai dar uma ideia que mesmo comunicando bem, a ciência não consegue responder a tudo, não é? Não consegue. Em relação à questão da comunicação, eu acho que há dois aspectos aqui que me parecem importantes. Por um lado, houve aqui uma confusão muito grande entre aquilo que era político e era técnico, / científico, e, portanto, as pessoas não conseguiram perceber a diferença, e mesmo as próprias pessoas que estavam em lugares de decisão também acabaram por se emaranhar nesta confusão entre o técnico e o político. E isso complicou bastante o que se passou, mas, portanto, isto não é científico, isto aqui claramente é a minha opinião. Há outro problema, que é nós temos... como é que as notícias chegam às pessoas? Hoje chegam de duas maneiras principais. Ou chegam pelos mídias tradicionais, jornais, televisões, rádios, o que seja, ou chegam pelas redes sociais. Pelos mídias tradicionais, nós temos poucos jornalistas de ciência. Os próprios jornalistas, hoje em dia, as redações encolheram muito de tamanho, portanto, há pouca gente a perceber de ciência. Se calhar, o jornalista que vai fazer a cobertura sobre a conferência de imprensa das vacinas é o mesmo que nessa tarde depois vai fazer o relato do jogo. E, portanto, têm baixa literacia científica, os próprios jornalistas. E, portanto, depois as notícias acabam por sair também enviesadas e não traduzem aquilo que, efetivamente, o estudo ou a evidência demonstra. Pegando neste exemplo que o professor Vasco Carneiro citou, o estudo das máscaras. É importante perceber que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Ou seja, o estudo não demonstrou evidência da vantagem das máscaras, mas também não demonstrou o contrário. E, portanto... Os próprios autores reconhecem isso. Exatamente. Portanto, agora, não foi isso que foi comunicado, não é? Ou seja, as parangonas é que as máscaras não servem para... não são eficazes. Mas, Ricardo, há aqui uma coisa singular que nós nunca vimos, que é os cientistas a comunicarem para a população com manifesto. Em que o manifesto diz que há imunidade de grupo, o outro manifesto diz que não há imunidade de grupo. Os mesmos cientistas, com carreiras brilhantíssimas, gente o mais respeitado possível que há, que é um fenómeno que eu nunca vi, e nós vamos ter que estudar isto como deve ser, porque eu isto nunca vi, nunca na minha vida vi tal coisa, que é uns apoiam uma declaração, os outros apoiam outra declaração, como se isto fosse uma espécie de Benfica Sporting. Não. Todos são formados na mesma, digamos assim, epistemologia da ciência. Mas uns têm uma opinião radicalmente diferente do outro. Porquê? Isso é que é muito interessante. Para mim é muito interessante isso. Quer dizer, como é possível vir para... Nunca tinha havido um manifesto de que o tratamento em infarto de miocárdio deve-se dar logo uma aspirina precocemente ou não. Há uns que dizem que sim. Então vieram todos para o público explicar. Não, isso nunca existiu. Agora existe. E é isto que para mim é único nesta pandemia. É uma situação absolutamente singular que nós nunca mais vamos ver, que é a maneira fascinante como todo este fenómeno de uma comunicação massiva, como nunca houve na história da humanidade, massiva, como é que ela é interpretada, como é que ela é priorizada, como é que ela é apresentada, como é que tudo isto é absolutamente fascinante. Se nós não tivéssemos sofrido tanto, eu achava que isto era um dos momentos mais interessantes da minha vida profissional, que é olhar para todo este fenómeno que eu nunca pensei que pudesse vir a ter. Grandes cientistas de um lado e do outro da barricada, mas com manifestos no Jornal de Notícias, que é uma coisa extraordinária, que eu nunca tinha pensado nisto. É absolutamente fascinante. E isto, claro, não ajuda à tal comunicação em saúde que nós quereríamos que fosse muito mais
digamos assim, mas isto já a politização, depois pega-se isto e politiza-se isto. E então, a partir do momento em que um problema que é de saúde pública e epidemiológico passa a ser político, e é até compreensível que assim seja, porque quando me fecham em casa, isto é um aspecto político, não é? Quer dizer, quando me obrigam a ficar em casa, isto é político, é, mas reparem, obtunde a nossa capacidade de uma discussão tranquila, uma discussão objetiva, serena, sobre estes problemas todos que nos afetam de maneira tão dramática, não é? É só isso que eu dizer. A comunicação já é difícil, eu penso que nesta altura ela é muito mais difícil, precisamente por isso mesmo, não é? Pelo sofrimento em que todos estamos a sofrer, não vale a pena. Não há ninguém que passe incólume por meio disto. Toda a gente, os únicos que passam incólume, aparentemente, são os fabricantes de máscaras que estão a ganhar muito dinheiro. Mas ainda bem, E na os Coreia do fabricantes Norte, de álcoois. Também, ótimo, acho ótimo que eles ganhem esse dinheiro, para mim é fantástico. Mas todos nós estamos a sofrer muito. E eu aproveito aqui em público para dar fazer a minha homenagem ao Ricardo e ao grupo do pessoal da saúde pública e aos médicos todos, e enfermeiros e profissionais de saúde, que estão a atravessar uma fase muito difícil. Por exemplo, nós não conseguimos comunicar com o público o que é que estes senhores fazem todos os dias. Não foi possível até agora comunicar. E era fundamental que o público soubesse o que é que se passa. A pressão a que eles estão sujeitos. Aquilo que eles têm que ouvir. A dificuldade que há em resolver os problemas. Ou, por exemplo, falar com um interno, um jovem interno, que todos os dias tem de se equipar da cabeça aos pés e trabalhar durante 6 horas para dentro de um covidário. A gente já deveria ter mostrado isso ao público. A gente já devia ter feito isto. Olhem o que é que eu passo todos os dias desde que isto apareceu. E fazer uma reportagem como deve ser, desapaixonada e objetiva, sobre as extraordinárias dificuldades que é ser médico hoje em dia, no momento desta pandemia. O sofrimento que tudo isto induz nas pessoas, o que é que se está a passar com os doentes. Eu ainda não vi, enfim, reportagens bem feitas sobre isto, mas eu gostaria, acima de tudo, de deixar a minha homenagem, porque eu estou um pouco protegido, porque a minha área não é esta, não estou, portanto, exposto à pressão, antes pelo contrário, até tento ajudar a esclarecimento de muitas das dúvidas, mas isto é uma situação absolutamente de ruptura e que implica um sofrimento enorme em toda a gente. Aqui ninguém sai incólume disto, não é? É nesse sentido que eu acho que é muito especial. Sem dúvida. Obrigado, professor, por essa sensibilidade. Só voltando um bocadinho atrás, dizer que enfiei a carapuça porque eu subscrevi o manifesto do Jon Snow. E, portanto... Quer dizer, vamos lá ver, Ricardo, mas com certeza, não, mas eu nunca tinha visto os cientistas virem para a praça pública defender posições estritamente científicas. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Não, aqui, a questão aqui foi até uma espécie de resposta à declaração de Great Barrington, não é? Que é, pronto, tem essa visão. E eu diria até que houve aqui uma espécie de... Mas são ambas legítimas, eu não acho que nenhuma delas seja errada. Sem dúvida, eu acho que extravasam, de facto, pouco o campo da ciência. E teve até a ver com... tínhamos todos muita expectativa de ver o que ia acontecer na Suécia, não é? Ou seja, que na prática foi o país que adotou uma estratégia diferente dos outros. De forma concertada, porque se calhar o Brasil e os Estados Unidos também quiseram fazer de alguma maneira são experiências com outras nuances, claro. Com outras nuances, mas tínhamos muita curiosidade e infelizmente parece que estamos a constatar que aquilo que eles tinham previsto não está digamos, a materializar-se, e isso obviamente causa-nos também preocupação e portanto é um cenário complicado. Aqui o problema mais delicado, que eu nunca tinha visto isto, eu não sei se você viu, ou para mim nunca tinha visto, foi a politização de um problema de saúde pública e de epidemiologia. Ou seja, a extrema, não é por dizer, foi a extrema politização deste problema. Para mim que me surpreendeu. Isso foi apanhado surpresa. Não estava à espera que isso acontecesse dessa maneira. E isso acabou por um bocadinho toldar o papel da comunicação livre, objetiva, transparente e sem conflitos de interesse. Acaba por ser muito difícil depois o que você disser é sempre interpretado de uma maneira qualquer, não é? Quer dizer, passa a ser uma coisa que as pessoas deixam de estar prontas para receber uma mensagem. Já estão autoconvictas de qualquer coisa, já não recebem mais mensagem nenhuma que vá contra isso, não é? E isso para mim é uma tragédia inominável. É um dos cadáveres que esta pandemia vai deixar, é esta incapacidade de diálogo objetivo, sereno, transparente. É impossível hoje em dia praticamente falar, não é? Praticamente. Ok, são 7h50, portanto acho que temos tempo para mais uma pergunta e depois acabamos porque as pessoas também gostam de ir jantar. Portanto, isto também veio dos participantes e a pergunta é se os países desenvolvidos deveriam pagar ou ajudar
pela vacinação em países subdesenvolvidos, caso estes não consigam pagar pela mesma. Já num cenário em que o problema não é o número chegar a toda a gente, mas o problema não é por não haver número suficiente, mas por não haver dinheiro para comprar. Ricardo, Eu acho depois respondemos os dois, mas você pode começar se quiser. Não, eu acho que sim, mas isso já existe, não é? Ou seja, essa solidariedade internacional já existe por diversas vias, desde acordos multilaterais, desde a colaboração com a Organização Mundial de Saúde, o tal Gavi, que é apoiado pelos países mais, enfim, mais ricos, a verdade é essa, e, portanto, esses mecanismos, independentemente da própria pandemia, já existiam. Eu tenho a ideia que até vi recentemente que há países que, apesar de terem assegurado lotes de vacina, dos diversos fornecedores, das diversas farmacêuticas, que vão ceder esses lotes, alguns desses lotes, pelo menos, a países com mais baixos rendimentos para isso mesmo. Portanto, eu acho que sim, eu acho que o problema é à escala global e, portanto, também precisa de uma resposta à escala global e, naturalmente, que aqueles que têm mais possibilidades têm aqui um dever quase ético de colaborar com aqueles que não têm essa possibilidade. E se assim não fosse, o que poderia acontecer era aqui uma total desigualdade na distribuição da vacina, que era os países industrializados, mais ricos, com poder de compra, adquiririam as vacinas e os outros ficariam sem hipótese de o fazer. E, portanto, isso seria, de facto, inaceitável. À escala europeia, isso já ficou assegurado, porque a distribuição vai ser estritamente demográfica, não é? Ou seja, em função da dimensão do país, não sei se eles vão fazer algum tipo de ajustamento demográfico à idade das pessoas ou aos grupos de risco, não faço ideia, mas pelo menos deverá ser demográfico, ou seja, em função da dimensão do país, assim receberão os lotes distribuídos de forma equitativa. Em relação ao resto do mundo, eu espero que haja essa preocupação. Há aqui um aspecto curioso, que ainda está por perceber exatamente porquê, é que o continente africano, onde está uma grande concentração dos tais países mais carenciados, tem relativamente pouca incidência. E, portanto, fica por perceber se é um problema diagnóstico, ou seja, eles não têm capacidade de diagnóstico e, portanto, não identificam os casos. Se é um problema demográfico, como a esperança de vida é bastante mais baixa, os casos mais graves, tendencialmente, são poucos, não é? Porque eles têm poucos idosos, mas isso poderia ser verdade em alguns países do continente, mas nem em todos, não é? Na África do Sul, por exemplo, isso já não faria tanto sentido. Portanto, fica por perceber. Portanto, os países onde, efetivamente, este apoio externo provavelmente mais importante seria, acabam por estar relativamente poupados à pandemia. E, portanto, isso também pode mitigar um pouco este efeito da desigualdade da distribuição. Eu estou inteiramente de acordo, mas eu digo uma coisa, vão lá ver ao pessoal. Os problemas dos países chamados de terceiro mundo, em termos de saúde, não são a Covid. Quer dizer, eu há pouco tempo fui estudar os números do Global Burden Disease Study, que é um estudo extraordinário, feito por um indivíduo chamado Murray, e o grupo dele, eu penso que estão na Suíça, da Organização Mundial de Saúde, e eu fui ver as causas de morte a níveis globais, e com os dados de há uma semana, a Covid era o 12º, 13º causa de morte a nível mundial, global, nestes países. Porque eles têm outros problemas para resolver. A pandemia, para eles, nunca vai ser, neste momento, não é o problema número 1, nem por sombras. Eles têm outros problemas muito mais, toda a mortalidade infantil, as doenças diarreias, as infecções, tudo aquilo que são doenças transmissíveis, a desnutrição, tudo isso é um problema muitíssimo mais grave que a pandemia. Mas sim, estamos todos de acordo que o Dr. Ricardo é perfeitamente correto. É estranho que na África, pode ser por menos de testagem, sem dúvida, mas também é porque a base, na minha perspectiva, a base imunológica, a situação imunológica de base é completamente diferente. Esta gente está exposta a muitos piores micro-organismos que nós estamos e, portanto, poderá ter reações cruzadas e poderá ter produções cruzadas de defesas que nós não temos. E, portanto, os números são de tal maneira baixos que eu chego a pensar que é estranhíssimo aquilo que se está a passar. Eu estaria à espera que fosse muitíssimo mais grave, mas não é. Como você dizia, não é. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, sim, já existe isso, já existe uma solidariedade muito grande entre países ricos e países mais pobres, mas, acima de tudo, é preciso perceber que eu não concentraria, eu preferia que muitos dos recursos da vacina da pandemia fossem para a água potável, para vacinações de outras naturezas, que mata muito mais gente do que esta pandemia poderá eventualmente matar na África. Lá está. É uma priorização das necessidades em saúde. E aquilo que se passa em Portugal nada tem a ver com aquilo que se passa no Zimbábue. Quer dizer, não vale a pena comparar. É que não vale a pena mesmo comparar. Quer dizer, é uma situação completamente diversa.
Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que cada país deve decidir o melhor possível, mas também deve ter a noção de que há outros problemas mais pendentes do que neste momento esta doença transmissível, não é? A malária, pronto, basta nós pensar na malária, não é? Só pensando na malária, ficamos logo com uma ideia do que isto quer dizer, não é? E pronto, era só isto. Obrigadíssimo. Estamos quase a chegar às 8, portanto iria Exatamente. para ficarmos por aqui. Da nossa parte, queremos só também dizer que o Programa Nacional de Vacinação é o programa de saúde mais antigo em Portugal e que demonstrou o melhor benefício, tanto a nível individual como a nível coletivo, ou seja, à sociedade. Também queremos reforçar que a vacinação no âmbito do Programa Nacional de Vacinação é gratuita e para nos próximos dias conseguirem verificarem o vosso boletim individual de saúde e caso não seja atualizado, que se dirijam ao centro de saúde onde estão inscritos e encorajar a vacinar. Desde já, obrigado tanto ao Dr. António Vaz Carneiro como ao Ricardo Mexia e Prazer. Dr. Ricardo Mexia e dou a palavra ao Vasco. Bem, Obrigado também. boa noite a todos, ainda não me tinha dirigido a voz hoje. Espero que tenham gostado da sessão. Da parte da AFCM foi, como sempre, um prazer receber os Dr. Ricardo Mexia e o Dr. António Vaz Carneiro. Obrigado também à Nova Debate, na pessoa do Gonçalo Gião, pela sua presença aqui. Foi de facto um prazer e acho que foi uma palestra muito útil para todos. Em relação a todos os participantes, esperamos que tenham gostado. É sempre um prazer contar convosco aqui. Esperamos que se juntem a nós nos próximos eventos que nós vamos ter. E mais uma vez, obrigado por terem aceito o convite. É de facto um assunto muito importante que não podemos deixar de falar. E são estes fóruns os mais adequados para os fazermos. Obrigado mais uma vez em nome da AFCM. Obrigado também por mim, muito obrigado pelo convite. Ricardo, um grande abraço, até breve, espero. E cuidem-se todos e sigam as autoridades, sigam as instruções das autoridades, mesmo quando não concordam com eles. Ok? Exatamente. Um abraço. Boa noite a todos, obrigado. Até breve, foi um prazer. Obrigado, professor, também.